E vamos lá, agora a gente vai falar sobre a saúde da criançada. Gente, ao longo de 2 anos de isolamento social, muitas pessoas começaram a apresentar ou viram crescer manifestações de problemas emocionais. E mesmo após o controle da pandemia, o retorno normal às atividades cotidianas ficaram com as marcas dos meses em que tivemos nas nossas vidas a pandemia, esse problema, né? A gente realmente teve a vida transformada de uma hora para outra e isso tudo impactou diretamente na saúde emocional. Claro que dos adultos, mas também das crianças e adolescentes. Em todo o país, a gente tem relatos de pais e professores mostrando uma preocupação muito grande. A preocupação ainda é crescente. O comportamento, a saúde mental dos jovens, dos pequenininhos, ela tem sido até mesmo discussão na mídia internacional, como o jornal britânico The Guardian. Só para você ter uma ideia, eles publicaram que o número de crianças que precisaram de tratamento para problemas graves de saúde mental aumentou 39% em um ano apenas. Isso lá na Inglaterra. Mas fala, esse é problema lá dos londrinos, é da Inglaterra. Não, presta atenção, porque isso é extremamente preocupante, porque no Brasil esse problema tem tomado o mesmo caminho. E para a gente conversar mais sobre o assunto, a gente hoje convidou a psicóloga Verusca Gendov e ela já está aqui. Verusca, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença. É um prazer, Cláudia. E feliz ano novo. Feliz ano novo. E vamos lá falar sobre saúde mental das crianças. Deixa eu tentar lembrar, alguém me contou, acho que foi a própria Thaísa. Ela falou, Cláudia, ela chegou arrasada porque o filho, até de uma moça que trabalha aqui na nossa frente, ele desistiu de viver, criança, novinho, acho que com 9 anos ou 12 anos. E aí a gente sabe que existem outros casos parecidos, né? Sim, infelizmente o movimento é crescente e é muito preocupante. Tanto que no mês que nós cuidamos mais da saúde mental, por conta das campanhas de saúde mental, nós estamos fazendo toda uma programação para olhar para as crianças, porque o prejuízo é muito grande. Nós temos prejuízos cognitivos grandes, prejuízos de desenvolvimento social, o isolamento, a intensidade que foi inserida, a questão toda virtual para as crianças. O cérebro das crianças não estava preparado para tantas coisas. As conferências de tudo que foi necessário do período de pandemia, os lutos. Nós atendemos crianças que perderam 7 pessoas da família, Cláudia. Sim. Então, a cabeça das crianças ficou bastante alterada por conta disso tudo. Então, são problemas, são traumas, são processos de bloqueios cognitivos ocasionados por um momento tão difícil no planeta. Então, no Brasil, o que eu costumo dizer para quem cuida de uma criança, quem é mãe, pai, avós, cuidadores, tutores, é necessário, nesse momento, buscar uma avaliação para verificar esses prejuízos, porque se você não buscar uma solução nesse momento, Cláudia, esse desenvolvimento na adolescência, na juventude, vai apresentar comprometimentos graves. O volume de crianças que se cortam, o volume de crianças, inclusive tentando suicídio, por conta do volume de depressão. Então, falar disso é libertar a sua criança, que de repente precisa de ajuda. Então, que importante esse tema, né? Muito importante. Eu estou vendo aqui, acabou de passar uma imagem, agora está passando de um menino sozinho, a menina. Muitas vezes a criança se isola, né? Sim. É importante fazer, por exemplo, como essa mãe, chegar e tentar tirar, mesmo que ela não queira falar? Sim, é importante para essa criança saber que tem alguém por ela. E que tem alguém que ama e você não está sozinho. A gente vai descobrir o que está acontecendo, você não é assim. Essa criança, ela precisa de alguém que perceba essa condição. Então, quando você tem alguém da família, o pai, a mãe, o tio, tia, sempre tem alguém na família que diz alguma coisa estranha está acontecendo. Essa criança não é assim. O que está acontecendo com essa criança? E aí você chegar, você olhar nos olhos, dizer o que você sente, abraçar essa criança e dizer, olha, eu sei que tem alguma coisa estranha, a gente vai descobrir. É importante ficar claro para quem está em casa que esses sintomas, eles foram sequelas de muito desgaste emocional com todas as transformações que a pandemia trouxe. Às vezes a gente acha que a criança não está percebendo, né? Sim. Aí a gente vive aí a questão do luto, vive a questão das perdas, vive a questão, inclusive, do isolamento e acha assim, mas ele não está percebendo, é tão pequenininho, mas a criança sente tudo. Impacta.
a nossa rotina, de uma forma geral e no mundo, apresentou alterações grandes. Imagina que o nosso cérebro ele precisou se adequar a tudo isso. E para isso, ele teve um gasto de energia e de química maior. E esse gasto fez com que muita gente adoecesse. Porque as nossas químicas, Cláudia, elas controlam o nosso humor, o nosso sono, a nossa forma de atuação, o nosso processo cognitivo. E quando essas químicas elas estão menores por conta do desgaste mental que a gente tem com as mudanças que a gente precisa ter, de repente, ali adequado, inserido na vida, fizeram com que essa diminuição causasse tudo isso, né? Eu queria pedir para a gente ter mais acesso a essas imagens, porque essas imagens, eu gosto muito de imagem, né? Eu acho que as imagens, elas muitas vezes falam mais do que 1000 palavras. E aí, olhando assim, essas imagens de mãe abraçando a filha. Essa imagem, por exemplo, Cláudia, é fantástica, porque a mãe está abraçando o sistema motor dessa mãe, está ativando prazer neste abraço. O abraço, acima de 20 segundos, ele traz no cérebro proporções de prazer. Hoje a Cláudia estava falando agora há pouco sobre a gratidão. Você sabia que a gratidão, ela abre processos químicos importantes no nosso cérebro de recompensa? Dizer eu agradeço, obrigada, são formas de abrir um sistema de recompensas trazendo prazer, construções cognitivas e sensações que fazem um bem-estar para o outro. E são geralmente os 3 tipos mais comuns, né? Que é aquele automático, então isso tem uma proporção menor, porque você instalou de forma automática, mas também tem uma forma mais ativa, onde eu estou buscando, fazendo com que o meu cérebro busque motivos para agradecer. Preste atenção nas coisas boas. Ativa a sensibilidade, a atenção naquilo que eu estou vivendo. Eu não estou passando aqui por acaso. A nossa passagem nessa terra, ela tem propósitos. Deixa eu te perguntar. Faz sentido ou não adianta, por exemplo, chegar do lado de uma criança e falar assim, que tem muita mãe, muito pai, muito avô, avó que faz. Ai, tá triste por quê, filho? Olha quanta coisa você tem de bom, olha quanto brinquedo você tem, olha o seu quarto, olha... Faz sentido ou não? Não é o sentido caminho. A empatia? É importante entender que a criança, quando apresenta um abatimento, alguma coisa está fazendo com que o desgaste mental faça ela agir dessa forma, esse comportamento. Então, quando você chega e diz, para com isso, você tem tantas coisas, essa criança que já está abatida, já está com um nível químico abaixo do que deveria, do que é esperado, ela ainda se sente rejeitada, porque ela não está sendo compreendida na sua dor. Quando você abraça e diz, olha, eu estou vendo que alguma coisa está acontecendo e você não está sozinha, apesar desse rebaixamento da produção química, essa criança está sentindo apoio, está sentindo o abraço, está sentindo uma palavra de afirmação. E isso faz com que essa criança tenha esperança de melhorar sua condição. A criança não sabe expressar o que ela está sentindo. Quando a mãe não só fala, mas sente, por exemplo, também está triste, também está abalada. Ela vale compartilhar, então assim, eu sei que você está triste, eu também estou muito triste com tudo que está acontecendo? Sim, quando você compartilha, você está mostrando que você também sabe o que é a dor que você sente. Eu estou sentindo essa dor, não estou bem, mas a gente vai buscar junto essa solução. Ou seja, eu tenho a empatia, eu tenho o acolhimento e eu tenho uma busca pela solução. E nós temos vivido muitas questões, né? Foi bastante interessante ver também essa questão aqui da separação dos pais. A agressão doméstica, a separação de pais aconteceu num volume muito alto na pandemia e isso também foi uma sequela para essas crianças. E infelizmente não só na pandemia. Hoje eu estava ouvindo rádio e você sabe que, olha que dado terrível, gente. Sim. Em 2 semanas apenas, na verdade em 12 dias apenas, só para vocês terem uma ideia, na favela da Rocinha, só ali naquele pedacinho lá no Rio de Janeiro, aconteceram 4 casos de feminicídio. Sim. Em apenas 12 dias.
É muito triste, é muito triste. No período da pandemia, nós tivemos um aumento de mais de 40%, quase 50% de agressividade dentro dos lares por falta de convívio. As pessoas não estavam acostumadas a conviver juntas. Então, esse é o momento de todo mundo parar um pouco, é o início de ano, e rever sua história. O que eu preciso corrigir para o curso? Porque eu quero ter uma vida diferente em 2023, eu quero que meus filhos estejam saudáveis, eu quero estar saudável. Então, o que eu preciso fazer para poder criar esse caminho? Eu preciso agradecer mais? Isso vai me ajudar? Isso vai criar empatia? Isso vai criar construções no meu processo mental? Eu preciso abraçar mais? Eu preciso expressar mais verbalmente? Eu preciso conviver mais em sociedade? O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar ajuda? Alguém da minha família, de repente, não está apresentando saúde mental, ou apresenta toxicidade, ou apresenta uma doença, e eu não estou fazendo nada? E se eu fizer algo, não vai melhorar para mim também? Então, melhorar a nossa rotina, melhorar a nossa família, também é nos melhorar. Nós nos refletimos naqueles que nós amamos. Então, é importante que a gente ofereça uma condição de saúde mental para que todos possam conviver. Agora, quando a situação já está no nível que a gente não consegue mais só com as nossas próprias mudanças, qual é o caminho para que a gente não perca essas crianças, esses adolescentes? O ideal é buscar ajuda, fazer uma avaliação, Cláudia. Eu acredito muito nisso. Antes do início das aulas, que logo já está aí, era importante a gente saber quais são os processos que estão impedindo o desenvolvimento cognitivo, social, enfim, dessa criança. Porque senão essa criança vai ter mais um desgaste com o período educacional sem resolver o processo de adoecimento que está. Então, é necessário fazer uma avaliação psicológica para entender o que é que está acontecendo e quais são os processos, porque cada situação é única. Criança pequena, média ou grande, pode ter depressão? Pode ter depressão. Nós já tivemos crianças a partir de 1 ano com depressão na clínica. E aí, claro, um trabalho em conjunto com pediatria, um trabalho em conjunto com psiquiatria infantil, para a gente conseguir, na medida de cada situação, avaliar com um máximo de profissionais multidisciplinares, porque uma criança tão pequena não fala, então a gente precisa de outros recursos para conseguir avaliar. E como é que identifica a depressão numa Pelo criança comportamento. tão pequena? O comportamento de uma criança de 1 ano é muito ativo. Quando você entende que uma criança de 1 ano está muito apática, muito isolada, não quer brincar, alguma coisa está acontecendo. Pode ser uma depressão, pode ser sinais de autismo, pode ser alguma outra doença emocional que precisa ser avaliada. Então, a importância de uma equipe multidisciplinar para fazer essa varredura. Quando você fala de equipe multidisciplinar, inclusive você falou de psiquiatra, isso significa, em alguns casos, o uso de medicação? Sim, dependendo do tamanho da carência química, é necessário uma suplementação química para essa pessoa ou para essa criança. Isso a gente não consegue ver em exame, né? Não. Alguns exames, alguns psiquiatras, dependendo do tipo de queixa, eles verificam lítio, eles verificam como é que está algumas substâncias, vitamina D, eles verificam. Serotonina. Então, existe uma varredura nesse sentido. Mas muitas das substâncias não são verificadas em exames clínicos, porque você vai e faz o exame, por exemplo, e de repente aquela química naquele momento está adequada, só que você está estressado, você está sem dormir direito, então você não tem reposição e no outro dia você já está com sintoma de novo. Então, a importância multidisciplinar de verificar cada área para identificar onde é que está o problema. Verusca, a gente sabe e costuma, inclusive, todo mundo conversa muito sobre isso, que a terapia é uma decisão pessoal, né? E que a pessoa tem que querer fazer terapia para que funcione. E, às vezes, a criança não quer. Ela simplesmente não quer, não tem vontade, não conheço, não vou falar. E aí? Força? As crianças, você sabe que elas se espelham muito naquilo que elas ouvem dos pais, da família. Então, é muito comum, quando elas chegam no consultório, elas chegam com resistência. E aí, a gente utiliza de outro recurso, que é da curiosidade infantil, que a curiosidade é uma das coisas que a criança mais apresenta por conta do aprendizado, de todo o desenvolvimento dela. Nós utilizamos da curiosidade para fazer com que ela entenda o que é a terapia, na linguagem dela, usando recursos lúdicos. Quando ela entende, ela quer. Porque é o espaço que ela vai ter de segredo
para expressar o que está sentindo, para falar ou para brincar. Muitas das crianças, às vezes, são tão pequenas que ainda não têm elaboração de comunicação de fala, mas ela tem de lúdico e através da forma como ela brinca, através de como ela se coloca na brincadeira, nos desenhos a gente consegue perceber o processo. Maravilha. Vamos lá as perguntas para a gente dar sequência aqui. A Rita de Criciúma diz: estou tendo um problema sério com meu filho. Ele fica sempre se comparando com os colegas, mas não vejo essa comparação com os irmãos dele. Será que já há essa comparação dentro de casa e eu não percebo? E como resolver? Quando você tem uma criança que se compara com outra, seja com o irmão ou com os coleguinhas, você já tem uma criança que, por algum motivo, ela decodificou errado alguma fala e transformou isso num processo de desgaste a ponto de ter uma baixa autoestima. Então, quando ele se compara, é porque ele não se sente sendo o principal ali, sendo percebido, sendo avaliado, elogios. Uma dica importante: passe, Rita, a elogiar mais, para que ele aumente o código de percepção para esse tipo de processo. Quando você elogia um filho, você elabora um elogio ali, essa criança começa a se sentir fortalecida que esse caminho está correto. E aí ela não tem necessidade de comparar o outro. Agora, claro, se com alguns elogios você perceber que melhorou, então o processo era só esse, ele estava precisando apenas de um código para fortalecimento emocional. Se isso não acontecer dentro de alguns dias, leve num profissional para ele decodificar qual foi a fala que fez ele acreditar que ele era inferior. E aí sim, a gente tentar criar um novo código, um novo símbolo para esse tipo de percepção. Perfeito, Rita, mas foi legal até ela ter percebido. Deixa eu ver Sim, a próxima pergunta. Porque tem mãe que não percebe, né, gente? Suzana de Ribeirão Pires: meus sobrinhos vivem com o celular na mão. Se quer sair para a rua para soltar pipa ou jogar bola, como muitas crianças da idade de... sequer saem para a rua para soltar pipa ou jogar bola, como muitas crianças da idade dele. Como saber se isso é apenas um vício ou se ele está com problemas psicológicos? Muitas crianças estão hoje condicionadas a fugir da sua rotina, da sua vida, porque elas se enclausuraram naquele processo dos smartphones, dos telefones. Isso tem se tornado um problema sério. As crianças estão deixando de se desenvolver, porque é muito sério isso, Cláudia. Quando uma criança deixa de jogar bola, de brincar de carrinho, de correr, de fazer esportes, ela está deixando de desenvolver o cérebro nas outras áreas importantes que nós temos. Então, se eu só fico estimulando aqui 2 ou 4 dedos com o celular, eu tenho apenas essa estimulação neurológica. Quando eu jogo bola, eu tenho uma estimulação neurológica completa. Eu estou correndo, eu estou percebendo, eu estou olhando, eu tenho vários estímulos neurológicos, ou seja, eu tendo a desenvolver melhor o meu processo. Então, é importante que cada idade, vocês encontram isso facilmente na internet, cada idade tem uma quantidade de tempo para utilizar celular. E a gente tem que ser autoridade na vida dos filhos. Exatamente. Coloca limite, regra. Precisa de limite. Obrigada, Suzana, pela participação. A Milena: como identificar se meu filho está sofrendo bullying na escola? Olha, isso tem sido outro problema muito sério com as crianças. O comportamento da criança, a gente consegue perceber pelo isolamento, a criança começa a ficar mais compulsiva por alimentação, ela começa a assistir algumas coisas de luta, e você começa a perceber que ela começa a ficar bastante obsessiva com isso, porque é o desejo que ela tem de reação. Ela começa a perder amizades porque ela se isola. Então, você precisa começar a perceber perguntando: filho, como é que estão seus amigos? Quem são seus amigos na escola? Como é que tá? Tem algum amigo chato? Você se aproximar dessa criança para ele sentir confiança de contar. Tem alguma? Porque às vezes tem. Aí conta, de repente, até o exemplo: olha, quando eu tinha sua idade, eu tinha uns amigos chatos. Para que essa criança tenha espaço de desaguar aquilo que ela está passando. E aí você começa a fortalecer: filho, olha, eu estou aqui, você não está sozinho, vamos te ajudar. Conversa com os professores, vá para as reuniões escolares. Você sabe que existe uma evasão muito grande dos pais nas reuniões de escola. E muita coisa que acontece nas reuniões é passado por esses pais. E muitos pais, por conta dos trabalhos, não conseguem. E por não conseguir, não ter um espaço com esse professor, fica sem saber o que está acontecendo. Todo mundo que passa bullying numa escola, o professor sabe. É importante uma comunicação com esses professores.
Muito bem. Doutora Verusca Gendov, muito obrigada mais uma vez. Prazer, Lá no Insta é DRA Verusca com K. E o WhatsApp é o 119-8249-0073. 119-8249-0073. Ai, um ano lindo para você. Deus te Você abençoe. também. Da cabeça aos pés. Obrigada.